Você conhece o molho supreme? Hoje nós iremos preparar um peito de frango grelhado com arroz que, quando feito com caldo de frango batutos, vai trazer uma profundidade de sabor incrível. Parece um prato simples, mas que, quando feito da maneira certa, fica maravilhoso. Eu sou Danilo Soares, chefe de cozinha da Batutos, e vou te guiar nessa receita. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos ver se eu vou conseguir cumprir com a minha promessa de deixar esse peito de frango uma receita simples, mas um pouco mais sofisticada. Começamos temperando nosso peito de frango, bastante sal, porque o peito de frango, por natureza, já é um pouco mais delicado, mais fraco de sabor, né? Eu uso sempre a pimenta branca, por causa da cor da nossa proteína. Se fosse uma carne vermelha, eu poderia usar a preta, não tem problema, mas isso é puramente estético. Vamos aquecer nossa frigideira. Agora que o nosso frango já está temperado, minha frigideira já está aquecida, eu vou colocar um pouco de manteiga e um pouco de azeite, porque a gente vai ficar um bom tempo regando essa proteína, e se eu colocar só manteiga, ela vai queimar muito rápido e vai passar a cor. Então, 50-50 é o suficiente. Como podemos ver, é uma quantidade generosa, fogo sempre baixo, que a gente não quer muita coloração no início. O nome dessa técnica se chama sauté arrosé. Sauté vem de saltear e arrosé vem de regar. Quando a gente está fazendo um vegetal, por exemplo, a gente pode saltear, mas um peito de frango dessa gramatura não é possível, né? Então aqui eu vou regar por cerca de 10, 15 minutos. Esse é o tempo que leva em média para a cocção de um peito de frango desse tamanho, cerca de 250 a 300 gramas, tá? Bom, pessoal, o nosso peito de frango já está quase pronto. Já estou cerca de 15 minutos aqui regando, ele é um peito grande até. E como que eu sei se ele está bom ou não? Utilizo de um pegador, de uma pinça, introduzo uma agulha de metal que a gente cozinheiro costuma usar, mas você pode utilizar de qualquer coisa de metal, pode ser até uma faquinha, não tem problema. Deixo alguns segundos e utilizo dessa parte do meu corpo, aqui que é mais sensível. Se eu tiver sentindo que está quente, já está pronto. Eu vou deixar mais um pouco ainda, tá? Vou verificar mais uma vez, deixar uns 5 segundos. Já está quente, é hora de tirar. Eu vou tirar e vou deixar sobre uma grelha de descanso. E vou cobrir com papel alumínio para manter aquecido, para continuar com os outros ingredientes, outros insumos da nossa receita. Aqui eu tenho os ingredientes do nosso arroz pilaf. Tenho cebola que eu já piquei, alho, arroz branco, você pode usar basmati, jasmim, também tenho folha de louro. E o arroz pilaf, ele é conhecido por ser cozido com um caldo rico em sabor. Então, eu vou utilizar do nosso caldo de frango, que vai garantir esse sabor que o arroz pilaf merece. Começo adicionando manteiga. E a gente vai refogar a cebola e o alho para depois entrar com o arroz. O que caracteriza um arroz pilaf? O arroz pilaf ele tem origem asiática e ele é conhecido assim por ser cozido num caldo rico de sabor. A gente vai dar uma leve tostada nos grãos, o que vai garantir que ele cozinhe por igual e impeça a liberação excessiva de amido, que é o que normalmente acontece quando a gente está fazendo um arroz branco comum. Aqui a gente vai ter um grão mais inteiro e o arroz mais soltinho. Minha manteiga já derreteu. Adiciono a cebola, vou diminuir o fogo, posso adicionar o alho e vou refogar bem esses ingredientes. Agora eu já posso adicionar o arroz e eu vou dar uma fritada rápida aqui, sem dar cor. E quando eles estiverem já transparentes, eu sei que esse processo já foi concluído. Eu já tenho uma película em volta de cada grão. E aí a gente pode entrar com o nosso caldo batuto. Nosso arroz já está bem fritinho, como vocês conseguem ver, está bem brilhoso. Coloquei bastante manteiga, porque manteiga nunca é demais, a não ser que você seja cardíaco. E agora é a hora de acrescentar o nosso caldo de frango batuto. Mas você pode utilizar o de legumes, se você for vegetariano, vai ficar muito bom também. Você pode também utilizar o de carne. Nosso caldo é bem concentrado, então eu vou colocar metade do nosso potinho e vou completar com água. Já é o suficiente. A outra metade eu uso para fazer o molho velouté. 200 gramas de arroz, vou colocar cerca de 300 ml de líquido, 150 de caldo, 150 de água. E aí, fogo baixo, cerca de 15 minutos, vai ficar um belo arroz. Eu quase esqueci do sal, então, sal, pode ser generoso no sal, pimenta, porque o arroz pilaf ele é para ser um arroz rico, tá? Qual que é a referência da quantidade de sal do arroz? Você prova e a água tem que ter aproximadamente o sabor da água do mar. Alguém aqui já bebeu água do mar? Espero que não, mas essa é a referência. E agora é só cozinhar. Enquanto o nosso arroz está cozinhando, eu vou começar o nosso molho velouté, que depois vai virar o molho supreme, que é o que eu prometi para vocês. Começamos preparando o rum.
na culinária francesa é utilizado para espessar molhos, sopa, caldos e etc. Cada roux tem a sua utilização com base na coloração da sua receita final. Esse molho que eu vou utilizar é um molho claro, então eu vou fazer um roux loiro, que eles chamam de roux blonde. Se eu quisesse fazer um molho escuro, um velouté de carne, por exemplo, eu utilizaria um roux brun, que é um roux marrom. A gente consegue dar mais cor aqui na manteiga e consigo espessar molho com outra coloração, certo? Derreta a manteiga, sempre partes iguais de manteiga e farinha. Então eu tenho 30 gramas de manteiga para 30 gramas de farinha. E o velouté é um molho base. A partir do momento que você faz um molho velouté, você pode variar para vários outros molhos. Por exemplo, se eu coloco mostarda, eu tenho um molho mostarda. Se eu coloco uma glace de carne, eu consigo ter um molho bacana de carne. Então, o velouté é a mãe dos molhos, assim como a maionese, por exemplo. Então, manteiga derreteu, fogo sempre baixo, farinha. Posso colocar tudo de uma vez e eu mexo. Eu posso parar de mexer para não ter essa coloração que, nesse caso, eu não quero. Essa é a cor que eu busco. Com esse tempinho eu já consegui cozinhar a minha farinha. É hora de adicionar o melhor dessa receita, o caldo de frango batutos. Então lembre-se que com essa embalagem eu consegui fazer o cozimento do arroz e eu consegui fazer o molho velouté. Como é um espessante, ao adicionar o nosso caldo virou quase que um mingau. Então vou completar com água, pelo fato do nosso batuto ser concentrado. Essa proporção que eu usei de farinha e manteiga é para cerca de 500 ml de líquido, para a gente ter um bom molho. Misturo bem para dissolver e eu deixo cozinhar por cerca de 10 minutos, para não ficar com gosto de farinha crua que não é interessante. Bom pessoal, esse aqui é o molho velouté, é o nosso molho base. E quando eu adiciono creme de leite para dar um aveludado a esse molho, ele se torna um molho supremo. Então eu coloco o creme e vou deixar reduzir até o ponto desejado, que é o chamado ponto na P, que eu já mostro para vocês. Nosso arroz já está pronto e o segredo para ele ficar ainda mais solto é a gente soltar com o garfo e posso tampar, que ele está bem al dente, ele vai cozinhar ainda mais só com o vapor da própria cocção, tá? Nosso molho velouté já está quase no ponto. Vou acertar o tempero. Pimenta do reino, branca, que o nosso molho é branco, só pela estética mesmo. E agora eu vou buscar o ponto que chamamos de napê. Seguinte, pega a parte de trás da colher e a gente passa o dedo. Podem ver que forma uma interseção entre. Se a parte de cima juntar com a de baixo é porque o molho não está pronto ainda. Vocês podem ver que já atingiu. Então, já posso desligar o fogo e vamos para a montagem do nosso prato. Agora eu volto para o nosso frango, que ele estava reservado aqui sobre a grelha. Ainda está quente, porque estava com papel alumínio. Então vamos fatiá-lo e eu vou montar. Temos tudo pronto para montar nosso prato. Arroz soltinho, bem saboroso, como prometido. Vou colocar mais um pouco de arroz, porque a gente é generoso. Como esse é um prato com pouca cor, vou investir bem na decoração dele, tá? Tem folha de azedinha e algumas pétalas de rosa. Aqui está o nosso frango grelhado com arroz pilaf, um prato simples, sofisticado, cheio de sabor, graças ao caldo de frango batutos. Curta, compartilhe e nos siga para mais receitas como esta. Bom apetite!